Continuando aqui com a segunda parte, após a chegada do ar fresco nos alvéolos pulmonares, a próxima etapa do processo respiratório consiste na difusão do oxigênio dos alvéolos para o sangue pulmonar e do dióxido de carbono na direção oposta, do sangue para o alvéolo. Esse processo de trocas gasosas é chamado de hematose. Para entendermos a hematose, começamos aqui por um exemplo básico. Do lado esquerdo da membrana, há uma grande concentração de gás, aí representado pelas bolinhas vermelhas. Do lado direito, observamos uma concentração pequena. Quanto à pressão, ela também é maior do lado esquerdo. A consequência disso é que as moléculas elas vão se movimentar do lado de maior concentração para o menor. Foi a mesma coisa quando expliquei da entrada de ar nos pulmões, onde ocorria devido às diferenças de pressão. Então, levando em consideração os alvéolos e os capilares sanguíneos ao seu redor, a gente tem o seguinte: para que ocorra a difusão para o sangue do oxigênio inspirado que chegou nesses alvéolos, a quantidade de oxigênio presente no alvéolo é muito maior que a quantidade presente no capilar sanguíneo próximo desse alvéolo. Portanto, a pressão do oxigênio exercida nesse alvéolo é bem maior do que a pressão exercida do oxigênio nesse capilar sanguíneo. Consequentemente, como falei, o oxigênio passa para o capilar. Já o gás carbônico, ele se movimenta ao contrário, pois repare que a sua concentração é maior no capilar sanguíneo do que no alvéolo. Dessa forma, como aprendemos, ocorre a difusão do lado com maior concentração para o outro. Só esclarecendo novamente que essa grande quantidade de oxigênio no alvéolo, ela chega para participar da produção de energia nas células. Essa produção gera o resíduo gás carbônico, que vai retornar pela circulação venosa para ser eliminado pela expiração. Ressalto também que a velocidade dessas difusões é facilitada pela fina camada de membrana que o alvéolo possui. Bom, então como esses gases são transportados na corrente sanguínea? Devido à característica de insolubilidade do oxigênio, e somando o fato que o plasma sanguíneo é composto em sua maior parte por água, o oxigênio ele sai dos alvéolos para o capilar sanguíneo e ali ele penetra nas hemácias, que contém a proteína hemoglobina, onde ele vai se ligar. Cada hemoglobina ela tem a capacidade de transportar 4 moléculas de oxigênio por vez. Já a maior parte do gás carbônico penetra nas hemácias, reage com a água, porém retorna para o plasma sanguíneo sob a forma de íons de hidrogênio e bicarbonato. 11% do gás carbônico é transportado pela hemoglobina já citada, formando a carboxhemoglobina. E 8% fica no plasma sobre gás carbônico mesmo. Cabe informar aí que, diferente do gás carbônico, o monóxido de carbono ele é liberado por queima incompleta de combustíveis, como carros, cigarros, aquecedores, etc. Se inalado em grandes volumes, ele tem a capacidade de entrar na corrente sanguínea e se ligar com a hemoglobina de maneira mais estável que o oxigênio. Dessa maneira, a hemoglobina ela fica impossibilitada de transportar o oxigênio, podendo levar à morte por asfixia. Voltando ao nosso foco nos alvéolos, estes, além da fina membrana, já citada anteriormente, eles possuem ainda uma camada superficial de fluido, que é composta em sua maior parte por água. Essa camada poderia causar um colapso, que em outras palavras seria um fechamento do alvéolo, pois existe ali uma tensão superficial exercida por essa camada de fluido. Graças a uma molécula fosfolipídica chamada de surfactante, essa tensão é diminuída. Vamos entender melhor conforme o esquema. Os alvéolos menores, eles possuem uma tensão superficial maior, e com isso possuem maior pressão de colapso, ou seja, o ar acabaria indo somente para os alvéolos maiores, diminuindo assim sua capacidade de ventilação pulmonar. Com a presença do surfactante, essa tensão é diminuída e, portanto, a pressão ela se iguala em todos os alvéolos. Sendo assim, todos eles, independente do tamanho, receberão ar. Cabe lembrar de casos de recém-nascidos prematuros, que apresentam a falta de produção desse surfactante,
E os alvéolos ainda pequenos, eles acabam se fechando, sendo fatal se não tratado rigorosamente. Bom, o controle respiratório ele é realizado pelo centro nervoso localizado no bulbo encefálico, da onde partem os nervos que contraem os músculos intercostais e o diafragma que expliquei no tópico de ventilação. O centro respiratório, portanto, ele controla a frequência e a intensidade do movimento, graças aos quimiorreceptores sensíveis ao pH do plasma sanguíneo. O pH está diretamente relacionado com a presença do gás carbônico sob a forma de íons de hidrogênio. Bom, exemplificando melhor, quando o sangue torna-se mais ácido devido ao aumento de gás carbônico, que a gente chama de acidose, o centro respiratório ele é excitado e induz a aceleração dos movimentos respiratórios, ou seja, com a frequência de respiração aumentada, você eliminará maior quantidade de gás carbônico. Em situação contrária, com um gás carbônico em baixa no sangue, onde a gente chama de alcalose, o centro respiratório ele é deprimido, onde ocorre a diminuição da frequência respiratória. Com isso, maior quantidade de gás carbônico é retida no sangue, até ele retornar com o pH no valor normal. Existem também algumas situações em que a concentração de oxigênio nos alvéolos cai a valor muito baixo. Isso ocorre especialmente quando alguém se desloca para locais muito altos. Devido à altura, a concentração de oxigênio também é baixa. Sobre essas condições, o centro respiratório é ativado de forma a aumentar a ventilação pulmonar e inclusive o número de células vermelhas é aumentada para se ter o máximo de captação daquele pouco oxigênio disponível. Bom, gente, foi um apanhado básico aí, espero que eu tenha ajudado e dei espaço aí para que vocês possam se aprofundar mais. Abraço.